que a palavra chegue e o Espírito Santo de Deus está do seu lado, a porta do seu ouvido, querendo falar com você. Só que você está tão condicionado à hora da palavra que você acha que você precisa de um terceiro para falar de Deus alguma coisa para você, cara. Você não quer. A palavra do Senhor fala assim: será depois daqueles dias que não haverá necessidade que alguém diga ao seu irmão: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão e eu serei conhecido de todos. Então o maior desejo do Senhor é ter intimidade com você e comigo também. Amém? Então esteja atento àquilo que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração aqui. Irmãos, há um texto de 2 Coríntios 11:3, se vocês quiserem abrir. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ler de novo agora com o nosso coração, não só com os nossos olhos. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, aonde a mente de Eva residia? Na inocência. A mente de Eva, antes de cair, antes de existir pecado, a mente de Eva residia na inocência. Que inocência é essa? Eva era tão inocente que ela não ia comer do fruto proibido só porque Deus mandou. Não é muita inocência? É muita inocência. Ela não ia comer do fruto proibido só porque Deus mandou. Nunca passou pela cabeça dela a seguinte opinião, ou o seguinte pensamento: o que tem esse fruto que não pode comer? Nunca passou. Por que não passou até a serpente instigar isso? Porque Eva estava na inocência. Ela não conhecia o erro. E acima disso, a inocência indica confiança plena em Deus. Cara, Eva, a mente de Eva antes do pecado e a mente de Adão habitava num ambiente em que ele confiava 100% em Deus, inquestionavelmente. Então, se Deus falou: de todas as árvores do campo comereis, menos a árvore da ciência do bem e do mal, não tem questionamento, eu não vou comer. Por quê? O que passava na inocência de Eva automaticamente? Ele é o meu pai, ele cuida de mim, ele sabe o que é melhor para mim. Então eu não tenho por que duvidar. Por que eu questionaria o porquê de não poder comer desse fruto? Não havia dentro de Eva cogitação de dúvida, nem dentro de Adão. Não havia dentro deles um plano B das coisas. Não havia dentro deles uma voz dizendo: mas e se você comer? Por que será que ele proibiu? O que será que tem nessa árvore? Não tinha. Por quê? Porque essas vozes se levantam quando a voz de Deus já não nos é mais suficiente. Quando a voz de Deus já não nos é mais suficiente, as dúvidas começam a surgir. Então, quando o Senhor nos entrega, seja por meio da sua palavra, seja por meio de um profeta do Senhor, uma direção e uma palavra, e no início em que essa palavra atinge o nosso espírito, ela atinge o nosso espírito de que forma? Uau! Por quê? Porque o nosso primeiro impulso de regenerado é crer piamente. E às vezes esse impulso dura tanto que a gente começa a ter atitudes em direção àquela palavra, para vê-la cumprida sobre nós, porque nós ainda não começamos a pensar nas alterações que podem envolver em volta disso que Deus mandou. Nós seguimos firmes, mas quando surge a primeira questão de adversidade, parece que toda aquela estrutura do que Deus falou se esvai. O nosso coração fica cheio de dúvidas, e nós somos atingidos como que uma metralhadora nos atingindo de questões, e a gente começa a pensar em coisas que a gente não tinha pensado antes de começar, porque quando a gente começou, a gente estava na inocência do Espírito, e agora a gente está na confusão da alma.
Onde Eva residia, na inocência do Espírito, ela não questionava. Ela sabia que se ele falou, é porque é o melhor. A partir do momento que o homem peca, vou falar de Adão. A partir do momento que Adão cai, ele começa a ter essas dúvidas que nós temos hoje. E você percebe pelas atitudes dele. Qual foi a primeira atitude de Adão quando ele pecou? Se escondeu. Por quê? Estava com vergonha. Por quê? Porque sabia que ele estava nu. Agora, pausa. Quando você está tomando banho, quem toma banho de sunga todo dia dá uma glória a Deus? Por que você não tem vergonha? E Deus não está te vendo no banho? Tá. É que começou a especulação. Ele começou a ter vergonha porque ele reconheceu que ele estava nu. A partir dali ele não era mais inocente, ele era consciente e não mais inocente. O pecado estuprou a inocência do homem, que Deus entregou quando criou sem pecado. O pecado estuprou, violentou. Sabe, violentou. O homem estava andando um dia no jardim, cara, e quando ele pegou aquele fruto na mão, quer o fruto seja o que for, não é essa a questão, mas quando ele, antes dele provar aquele fruto, ele não sabia que ele estaria condenando uma raça inteira para sempre, até que o Cordeiro fez. Quando Jesus diz assim à adulta, vai e não peques mais, sabe o que ele está falando? Ele está restaurando a inocência dela. Aquela mulher foi pega no quê? No adultério. Então significa que ela não era mais virgem. Significa que o ímen dela já tinha se perdido. Mas quando o Senhor Jesus fala assim, vai e não peques mais, sabe o que ele fez? Ele colocou uma parede de novo onde o pecado tinha arrebentado. Aquela mulher nunca mais seria a mesma. Ela deixaria de pecar? Não, senão o primeiro já não estaria errado. Mas o pecado já não tinha mais. Já esmiuçou. Cara, o pecado construiu uma fortaleza dentro daquela mulher. Ela era uma adúltera. Mas quando Jesus vira para ela, fala assim, cadê os teus acusadores? Não estão aqui? Então vai, eu também não te acuso. Por que ele fala isso? Porque ele tinha o poder para isso. E quando ele fala vai, se ele falasse só vai, tudo bem. Mas quando ele fala vai, não peques mais, ele está construindo dentro dela uma realidade que ela não tinha. Ele está restaurando a inocência. Glória a Deus. Cara, eu imagino aquela mulher saindo de lá e falando assim, como que eu não vou mais pecar? Quando a gente se converte, a gente não tem noção do que a palavra do Senhor é sobre a nossa vida. Mas a palavra do Senhor, ela é vida sobre nós. E da mesma forma que o Senhor Jesus disse, vai, não peques mais. Quando você tem contato com a palavra, conhece a justiça e mais ainda, começa a andar após essa justiça de Deus, é como se todos os dias você olhasse para o Senhor e Ele dissesse para você, vai Wesley, não peques mais. É o Senhor refazendo a nossa vida, é o Senhor quebrando a estrutura da consciência do pecado, do jardim de Adão, da maneira fútil do legado que nós recebemos do nosso Pai, como diz a palavra do Senhor, e escrevendo agora uma nova justiça dentro de nós, colocando agora dentro de nós uma nova forma de vida, que não envolve só atitudes de se eu posso ou não posso, mas o que eu tenho que fazer, porque o que eu tenho que fazer é maior do que eu posso, do que eu não posso fazer. Davi comeu o pão da preposição que não podia comer, mas ele tinha coisas para fazer que demandava aquilo, e depois no Novo Testamento Jesus não o condena, Jesus o absolve usando ele como exemplo. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor quer nos reconstruir. O Senhor Ele quer nos reconstruir, e a reconstrução de Deus passa pelo ponto de partida que é a restauração da inocência. Amém. Nós somos levados de volta para esse ambiente, cara, inquestionável. Nós temos que estar nesse ambiente inquestionável, senão nós não suportaremos. As duas vozes sempre vão perdurar na nossa mente, a voz do questionamento e a voz da afirmação do Espírito. Uma voz dizendo, se Ele falou, Ele é fiel. E uma outra voz dizendo, como? Quando? De que forma? Com que forças? Olhe você, olhe do seu lado, já era. As estatísticas dizem, e uma outra voz dizendo, vai dar certo. Se Ele falou, irá acontecer.
forma como Ele falou. Essa é a inocência. Para nós entendermos, estou falando aqui para pessoas do Senhor. Por mais que você tenha nascido na igreja, existe um tempo da sua vida que você sente que você está no que todo mundo chama de primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Quando você nasce do pecado de Adão, certo? Você não conhece a inocência do Espírito, você conhece a consciência de Adão. Então você não sai correndo na rua, você não faz o que é coisas vergonhosas, porque você conhece a consciência de Adão. Mas quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, cara, você leva uma pancada da inocência do Espírito. E aí você começa a ver umas coisas loucas onde você não via. Você começa a ter atitudes que você não tinha. Sabe por quê? Porque a inocência, guarde isso, a inocência é o útero da fé. A inocência é o útero da fé. O Senhor, Ele vai te levar a essa inocência, porque é nessa inocência que a fé dele vai ser edificada. Porque na nossa consciência, a nossa consciência, ela está sobre um pilar que se chama alma e autojustiça. E a nossa fé tem que estar sobre um pilar que se chama inocência. Tem que estar sobre um pilar que não vê as variáveis. Agora eu não meto a palavra que eu vou falar agora. Variáveis. Vamos analisar um texto muito conhecido. Pedro, olha Jesus no meio da tempestade. Senhor, permita-me ir ter contigo sobre as águas. Se Jesus falasse não, ele ia afundar na hora que ele descesse. Mas Jesus falou o quê? Sim. Lembra de umas semanas atrás que a gente ministrou acerca do telema, que é a vontade de Deus? Então, quando Deus entrega a vontade dele para você, seja em qual esfera da sua vida for, ele estica um tapete dele até você. E esse tapete não afunda, esse tapete não corrói, esse tapete ele é indestrutível, só que ele é extremamente estreito, difícil de andar. Esse é o telema, a vontade de Deus, telema do grego, a vontade. Então, quando Pedro pula do barco, que ele começa a andar na direção de Jesus, ele está debaixo da vontade do Senhor, ele está dentro da simplicidade, ele está dentro da inocência do Senhor, ele vai caminhando diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele virou e falou: Senhor, é o Senhor, sou eu posso ir na sua direção? Posso. Ele pulou do barco e ele caiu duro em cima da água, e ele começou a andar. Mas quando começou a acontecer das ondas baterem em Pedro, das ondas atingirem a Pedro, ele começou o quê? A afundar. Por quê? Porque a consciência dele falou mais alto do que a inocência. Ou antes de pular do barco era outro Pedro, era o mesmo Pedro. A diferença é que ele pulou na inocência, e quando ele se deu por conta no meio do telema, ele falou: cara, eu sou pescador, velho, isso aqui arrebenta, mata pessoas, isso aqui. A consciência dele, que é a nossa também, cheia de argumentos. E aí a consciência dele faz ele começar a afundar. E aí Jesus vira, pega a mão dele e fala: que homem de pouca fé, por que duvidar? Então a inocência é o útero da fé. Agora eu queria já entrar na parte do meio, no fim da palavra aqui. Eu queria fazer dois paralelos hoje. Esse é um acerca da inocência, e o maior exemplo talvez do choque nosso com a inocência de Deus é o primeiro amor. As atitudes que a gente tem no primeiro amor, a nossa forma de enxergar o mundo no primeiro amor. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão falar: nossa, o que tem a ver? Depois a gente vai ver se tem a ver. Se não tiver nada a ver também, glória a Deus. É o seguinte: nós devemos seguir as leis mosaicas, sim ou não? Fala baixinho. Não, sim. Não, sim. Então, eu vou ler dois textos, não precisam abrir, que eu vou ler rapidão. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. O que é isso? Lei. Que é o primeiro mandamento. O que é mandamento?
Lei. Com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, por esse versículo, nós temos que seguir as leis. Agora eu vou ler outro versículo. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Mas não é para seguir? Vou ler de novo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Então é para seguir a lei ou não é, Jesus? Porque um texto você manda seguir, o Paulo. E no outro texto mesmo Paulo fala que se seguir a lei e não seguir inteira é maldito. Então vamos lá. Existem as leis morais e as leis cerimoniais. As leis morais dizem sobre a justiça de Deus. Quando ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, ele está falando acerca da justiça de Deus. Nós vamos dividir as leis em duas: as leis cerimoniais e as leis morais. As leis morais nós temos que cumprir. Essas Jesus veio ratificar, confirmar. As leis cerimoniais nós não temos que cumprir. Por quê? Porque as leis cerimoniais diziam acerca dele. Então nós temos dentro das leis as leis morais. Quais são as leis morais? Os 10 mandamentos, por exemplo. Quais são as leis cerimoniais? Guardar o sábado, matar o cordeiro, fazer de tal forma, pegar tal tipo de cordeiro. As festas são leis cerimoniais. As festas do tabernáculo, a Páscoa é uma lei cerimonial. Tudo aquilo que é cerimonial foi cumprido na cruz do Calvário pelo Filho de Deus. E tudo aquilo que é lei moral, o Filho de Deus veio tirar da pedra e colocar no nosso coração. Essa é a diferença. Então, leis morais diziam sobre a justiça do eterno: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Leis cerimoniais figuravam Cristo, sacrifício, circuncisão, por exemplo, festas, etc., que é o outro versículo que a gente leu. Os judeus eram seguidores das leis cerimoniais. As leis cerimoniais figuravam Cristo. Os judeus queriam que as pessoas fossem um Jesus que nem elas eram. O que era para ser figura, eles tornaram moral, e o moral ficou esquecido. Vou falar de novo essa frase, presta atenção. O que era para ser em figura, eles tornaram moral, e o moral ficou esquecido. Olha esse texto que Jesus fala para os judeus, Mateus 23, 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O que o Senhor Jesus está falando? Não adianta vocês serem cerimoniais se vocês não estão envolvidos com a parte moral da lei. Porque o que os judeus faziam? Eles cumpriam o cerimonialismo à risca. Na data da festa de Pentecostes, que é onde aconteceu a descida do Espírito, todos os judeus remotos de quando teve a diáspora judaica lá, na época do cativeiro, que os judeus foram levados para vários lugares da terra, todos eles se juntavam no Pentecostes em Jerusalém. Todos eles seguiam as leis cerimoniais, os ritos bonitinho, usava a roupa que tinha que usar, falava do jeito que tinha que falar, se portava na sinagoga do jeito que tinha que se portar, ficava batendo a cabeça lá dentro do templo. Tudo que tinha que fazer eles faziam, mas o mais necessário eles não tinham. E é isso que eu quero que você pense essa manhã. Nós somos o que com ele? Cerimoniais ou reais? Nós somos cerimoniais com ele ou reais? Nós somos intencionais naquilo por que nós fazemos o que nós estamos fazendo para ele? Quais são as motivações daquilo que nós fazemos para ele? O quanto nós estamos preocupados em buscá-lo para cumprir uma regra, e o quanto nós estamos preocupados em buscá-lo para ser intenso e verdadeiro com ele? Até que ponto nós somos como os judeus? Até que ponto nós damos o dízimo do entro, do cominho, da hortelã? E até que ponto nós temos negligenciado os principais preceitos da lei? Eu queria que você pensasse nisso. Muita atividade não significa realidade.
muita atividade não significa realidade. Eu e você sermos um ativista cristão, ou um ativista do sistema religioso do cristianismo, não significa que nós estamos vivendo uma realidade com Jesus, cara. Isso assusta. Isso me assusta. Hoje eu estava pregando aqui e me passou esse pensamento pela cabeça, cara. Eu preciso ser real em tudo que eu estou falando, e eu preciso lutar para cumprir tudo que eu estou falando, porque a palavra ela vem e rasga a gente primeiro. Só que se ela não me rasgar, eu não vou deixar de pregar, cara, porque a minha pregação não é para atingir a minha, é para atingir o corpo, e eu tenho que me preocupar com isso, para eu não sentar em cima da minha pregação e falar, pô, eu estou pregando todo domingo, eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí eu esqueço de que 2 horas de culto não é para manifestar o estabelecimento do reino de Deus, como eu sou e você é embaixador dele na terra. Então eu não posso me deitar em cima daquilo que eu faço, ou em cima de uma atividade que eu faço em prol do reino, e dizer assim, pronto, eu já cumpri minha parte no corpo de Cristo. Não, irmão. A hora da manifestação dos ministérios, a palavra do Senhor diz em Efésios pela boca do apóstolo Paulo, de que o ministério é do apóstolo, profeta, pastor, evangelista e... esqueci o outro, outra vez eu esqueço, vocês estão cansados de ouvir, sabe qual é também? Eles servem para o aperfeiçoamento dos santos. Agora, um aperfeiçoamento serve para quê? Para uma ação posterior. Ou alguém faz pós-graduação para engavetar o diploma e nunca... Não. Para que você faz uma... Se você tem uma faculdade, por que você faz uma pós-graduação? Porque você quer crescer na vida, porque você quer adquirir conhecimento. E você quer conhecimento para quê? Para passar. Seja em trabalho, seja em aula. Então o aperfeiçoamento ele não é para morrer em você. Se ele está morrendo em você, eu posso te garantir, você não está sendo aperfeiçoado. A palavra do Senhor fala assim, aqueles que têm medo não são aperfeiçoados. Que medo que você acha que é esse? Ou você acha que Jesus não teve medo? Então por que ele falou, Pai, se possível faça de mim esse cálice? Porque ele estava birrepe? Por que ele suou gotas de sangue? Porque ele estava tranquilão? Vou dar uma suadinha de gotas de sangue, eu estou com muito sangue mesmo. Vai ser para a humanidade inteira, então vamos começar aqui. Não, irmãos, ele teve medo. O medo é da carne humana, nasceu lá atrás. O que é esse? Então o que é aquele que tem medo? Aquele que para, aquele que estagna, aquele que não prossegue, aquele que não continua, aquele que não anda, aquele que o Senhor está dizendo assim, aquele que não anda, aquele que não junta tudo que recebeu, tudo que comeu, tudo que tem vivido, tudo que tem procurado viver e não reparte com os seus, este não é aperfeiçoado em amor. Porque o principal, o ponto de partida do Evangelho é o dono da vida descendo na terra, sentando com os seus discípulos e dizendo assim, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Agora o que era meu, plenamente meu, só meu, eu dou para vocês. E o que nós temos que fazer? Sentar na mesa e partir do mesmo pão com todos, com as pessoas que nos servem. Olha, eu disse, a igreja, muita atividade não significa realidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse, olha só, para justificar o que eu estou falando, de que muita atividade não significa realidade com Deus. Apocalipse 2. Quem era a igreja de Éfeso? Que é a mesma igreja dos Efésios, essa igreja de Apocalipse aí, que o Senhor Jesus endereça uma carta à igreja de Éfeso. Olha lá, 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uau, pausa. Jesus anda entre a igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando só, não estou falando nem só a gente aqui, e nem só esse ajuntamento aqui. Ele está no meio da igreja, ele anda no meio dos castiçais, no meio dos candelabros. Ele é o dono, ele é o cabeça. Se eu tiver sem a minha cabeça, eu fico em estado vegetativo. Eu posso ter morte cerebral e o meu pulmão está
funcionando, meu coração está funcionando. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, olha como muita atividade não significa realidade. Olha o naipe da igreja de Éfeso. Olha o que eles faziam. 2, conheço as tuas obras, Jesus falando, o teu labor, o teu trabalho e a tua perseverança. Então eles trabalhavam muito, eles tinham perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Pausa. Ele falou 5 atributos da igreja de Éfeso, cara. Era uma igreja extremamente ativa. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que se preocupava com a verdade, porque eles colocaram os falsos apóstolos, que era muito normal na época, os judaizantes, eles colocaram a prova. Eles botaram eles para correr. Eles estavam preocupados em se desenvolver como corpo de Cristo. Se você ler até aqui, você vai falar, cara, vamos correr para Éfeso lá. E é isso mesmo, a gente precisa aprender com eles. Mas tem um detalhe muito sério acerca da igreja de Éfeso. Eles faziam essas coisas de forma cerimonial. Eles faziam tudo isso, mas o cerne, a motivação não era o Senhor. Como que você pode garantir isso? Versículo seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Aqui o Senhor faz um paralelo, cara, literal, entre cerimonialismo e realidade. Essa igreja nasceu, vamos ver o currículo? Se eu não me engano, eu acho que Átila e a esposa dele foram pastores dessa igreja. Timóteo, eu tenho certeza que foi pastor de Éfeso, e Paulo foi pastor de Éfeso. Tá ruim você, pastor? Tá ruim de doutrina, Éfeso? Que outra igreja teve Timóteo e Paulo, cara? Timóteo tinha o WhatsApp de Paulo. Era tete a tete, era o nu de Paulo. E Paulo? Faltou doutrina para Éfeso? Não faltou. Só que chegou um momento que eles sabiam tudo que eles tinham que fazer. Só que a força motriz pelo qual eles faziam não era mais a motriz. É isso que eu e você, porque isso, irmãos, isso não é responsabilidade de uma pessoa. Sabia? Porque eu estou aqui hoje eu estou aqui, estou pastoreando, estou pregando, beleza. Cara, mas a força não está em mim. Eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja. Então, aonde tem que estar a preocupação do desenvolvimento de uma igreja, do corpo de Cristo, no pastor? Não. Se tiver lá, a gente vai quebrar a cara. Porque tudo que nos der para comer, nós vamos comer. Aonde tem que estar o desenvolvimento de uma igreja? Na igreja. Até porque lembra dos 5 ministérios lá? Apóstolo, pastor, profeta, evangelista, aí fala, mestre. Esses ministérios, queridos, eles estão aí. A diferença é que uma pessoa tem que subir aqui e pregar. Mas amanhã você vai pregar no seu trabalho, você vai pregar para a sua família, você vai pregar na sua casa. A gente vai tomar um café ali fora, você vai pregar para algum irmão que vai te falar alguma coisa. Não tem diferença. Não tem diferença, ou pelo menos não deveria ter. Então, irmãos, a igreja de Éfeso sabia tudo que eles tinham que fazer. Eles cumpriam a cartilha à risca e eles eram cerimoniais e não tinham realidade com Deus. Eles eram cheios de atividades, eles eram cheios de preocupações, eles sabiam o que tinham que fazer. Eles olhavam aqui, olhavam ali, mas eles não tinham o amor de Deus. Isso significa que a igreja de Éfeso se tornou uma igreja sistêmica, preocupada com o sistema que ela tinha que sustentar. Muito provavelmente os cristãos de Éfeso estavam morrendo porque a igreja não se levantava como igreja. Então o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós sejamos reais, que nós venhamos a nos comprometer moralmente com Ele, não só cerimonialmente.
Por isso que nós batemos tanto em cima da tecla, isso é para mim, é para você. Não adianta nós termos, irmãos, uma vida de domingo com Jesus, cara. Nós estamos enganando nós mesmos e estamos levando outras pessoas para o buraco com a gente. Se eu não tiver um desenvolvimento meu, pessoal, com Deus, não existe cadeira na igreja do primeiro amor, na igreja da inocência, na igreja de Cristo, não existe cadeira, não existe banco, não existe não fazer nada, porque nós precisamos uns dos outros. Então é isso que o Senhor está falando. Era necessário voltarem para a pureza, para a inocência. Olha o que Jesus fala para eles no versículo 5 de Apocalipse 2. Lembra-te de onde caíste. Pausa. Eles fluíam no amor de Deus. A igreja de Éfeso fluía no amor de Deus. Teve um start. E o Senhor fala para eles se lembrarem desse start. Lembra onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Como que eu volto para o primeiro amor? Quando você volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, que é a figura do Espírito Santo de Deus, caso não te arrependas. Uma palavra muito séria. O Senhor está dizendo assim nas entrelinhas: eu quero que vocês sejam reais e não cerimoniais. A palavra fala assim em Oséias 6,6. Olha que forte. A gente às vezes lê e não percebe. Agora perceba por esse lado de lei moral e lei cerimonial. Pois misericórdia moral, misericórdia quero, e não sacrifício cerimonial. Cara, agrada, Velho Testamento agradava mais Deus misericórdia do que sacrifício. Velho Testamento. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos moral e cerimonial. Vocês entendem? Então misericórdia é maior do que sacrifício, e conhecimento de Deus é maior do que o holocausto aos olhos dele. Só que aos olhos do homem é melhor do que você se transformar ou você queimar uma ovelha e dar para ele. Você queimar uma ovelha. Você entende? O Senhor sempre esteve preocupado, e o Senhor sempre esteve arquitetando ao longo do tempo transformação de caráter do ser humano que se perdeu lá no jardim. A intenção do Senhor, se nós formos forçarmos o nosso coração a sermos misericordiosos e buscarmos o conhecimento de Deus, misericórdia mais conhecimento vai produzir inocência. Misericórdia e conhecimento vai produzir inocência. Pedro não pularia do barco no primeiro dia que ele seguiu Jesus, mas ele já conhecia o Yeshua. Ele já conhecia. Então o conhecimento de Deus fez o que com Pedro? Fez ele crer. Por isso que não tem como crer sem conhecer. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, não domingo de manhã, na sua casa também. Eu quero só tratar 2 pontos aqui e eu já estou encerrando. O sistema religioso se tornou cerimonial. O sistema religioso se tornou cerimonial. Jesus vai repreender os judeus em Mateus 9, ele fala assim, versículo 13. Ele está numa casa sentado com pecadores, a galera começa a reclamar: o seu mestre aí é o cara e está sentado com pecadores. É o que ele fala: ide, porém, e aprendei o que significa, ele lembra de Oséias, misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus está enfatizando a prioridade absoluta dos padrões morais da lei sobre as exigências cerimoniais. Ele está falando assim: vocês estão preocupados que eu estou sentado com um pecador? Isso é cerimonialismo. Isso é cerimonialismo. Vão aprender o que é misericórdia, porque eu estou mais preocupado que vocês sejam misericordiosos do que vocês me queimem sacrifícios, não se sentando com pecadores. O Senhor já está dizendo assim: eu não quero que vocês sigam os padrões das leis cerimoniais, porque essas leis serviam para apontar quem eu sou e quem eu viria. Eu vim e eu já cumpri, eu já fui o pão que desceu do céu.
eu já fui o Cordeiro de Deus, eu já fui às festas, eu já fui à circuncisão, eu sou. Então não se preocupem com essas leis cerimoniais, eu não estou preocupado que vocês se desenvolvam nisso. Eu quero que vocês sejam misericordiosos, porque eu vim chamar estes sujos para serem salvos. Por isso que o cerimonialismo não bate com o cristianismo. Por isso que o cerimonialismo prefigurava Cristo. Por isso que quando nós estamos servindo pelo cerimonialismo, nós morreremos dia após dia e mataremos quem estiver ao redor de nós. Porque nós não queremos sentar com os pecadores. Eu não estou falando de uma situação, eu estou fazendo uma metáfora. Nós não queremos sentar com os pecadores porque a cultura, porque o sistema. E cara, o Senhor Jesus veio para dar um chute no sistema, para dar um chute na cultura. Os fariseus e os saduceus eram os que Jesus mais dava pancada, porque eles eram os mais cerimoniais e não reais. Os judeus só olharam para a cerimônia, não dando importância para os preceitos interiores, eternos e morais da lei, o que fizeram que fossem inflexíveis, condenadores e zombadores das pessoas. E nós somos cerimonialistas? Isso explica o porquê a misericórdia é maior que o sacrifício e o conhecimento é maior que o amor. Por causa disso. Aí, para encerrar, o cerimonialismo, guarda essa frase no seu coração. O cerimonialismo não cria filhos. O cerimonialismo cria reféns. O cerimonialismo não cria filhos. O cerimonialismo cria reféns. O cerimonialismo não cria filhos. O cerimonialismo cria reféns. Os judeus eram os primeiros reféns da própria lei, dentro do próprio coração deles. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. Se vocês soubessem o que é isso, vocês não tinham condenado inocentes. Jesus está dizendo para os fariseus. O condenar inocentes aqui significa pesar religiosidade. Aqui Jesus está falando de algo parecido com o que disse em Mateus 23:4. Olha só, ele dizendo acerca dos judeus: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem ouvi-los. Jesus está falando disso. O cerimonialismo, a religiosidade que abastece o cerimonialismo, ela cria reféns, não cria filhos. Qual que é a diferença entre filho e refém? O filho desenvolve, o refém não. O filho começa a comer outras coisas com o pai, o refém só aquilo que lhe é dado. O filho está livre, o refém está preso. O filho sabe quem ele é, o refém tem a sua identidade tirada. O filho se sente amado, o refém se sente tendo que fazer alguma coisa para ser aceito. O filho escuta o pai, o refém escuta o sequestrador. Aí eu pergunto para mim e para você: temos apresentado um Jesus cerimonial ou real para as pessoas? Para quem a gente deve, para quem convive com a gente. Mateus 9:12 diz assim: mas Jesus ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O avesso da religião, a pesca, anunciar o evangelho, é tão importante quanto a manutenção, que é congregar. Os dois têm o mesmo peso. Estar atento é o primeiro passo. Pessoas não precisam vir para a sua igreja, pessoas precisam ser discipuladas, amadas e ensinadas. O que Jesus fez? Ele não fez todos o seguirem itinerantemente, ele fez todos o terem dentro de si. Segui-lo seria a consequência disso. É isso que o Senhor está falando. Mostre Jesus para as pessoas. Mostre Jesus, Eliseu, Fabinho, mostre Jesus para as pessoas. O que as pessoas anseiam é por ouvir e conhecer Jesus. Não é conhecer cerimonialismos. Não é conhecer, cara, é conhecer Jesus. Eu queria dar um testemunho aqui de uma pessoa que eu estou tendo a oportunidade de discipular essa pessoa. Ele não veio comigo aqui, ele já foi na mesa umas 2 vezes.
Aí a gente intercedeu pelo filho dele, que estava com meningite viral. E graças a Deus o menino foi curado essa semana. Cara, se você perguntar para mim assim, Wesley, quantas vezes você sentou com ele e marcou de ler a Bíblia? A gente não conseguiu. Ele é uma pessoa super bem sucedida na vida secular, gerente de engenharia de uma grande empresa, e ele não tem horário. É difícil ter horário. Eu estou aprendendo isso, cara. Sabe o que eu tenho feito com ele? Procurado fazer? Mostrar Jesus. Durante a semana eu mando uma mensagem, aí eu mando um versículo, aí a gente troca uma ideia sobre Deus, eu procuro instigar a fé dele com algumas coisas, eu sei que ele gosta. Aí ele mandou mensagem essa semana agradecendo, que a gente orou e tal, que ele está na corrente de mensagem da igreja, ele viu que eu mandei a mensagem do filho dele. Ele falou assim, cara, eu queria falar uma coisa para você. E ele era ateu, até pouco tempo atrás. Ele falou, a hora que eu voltei do hospital, que eu deixei ele isolado, eu vim orando em voz alta, igual você falou para eu praticar. E eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido. Agora, irmãos, se eu tivesse preocupado de que ele tivesse, eu não sei como é que vai ser. Claro, deu uma preocupação no meu coração. Eu já convidei ele inúmeras vezes, né? Ele falou, cara, eu acho que não é o tempo ainda de eu estar em culto, eu prefiro estudos. Eu falei, beleza, cara, vamos lá. A preocupação não tem que ser no lugar, não tem que ser com o nome. Porque sabe o que acontece? A gente começa a levar a pessoa para o cerimonialismo, aí a gente bota ele numa cadeira e fala assim, senta aí e escuta. E a gente não sabe se o cara está ouvindo. E a gente não está preocupado, na verdade, se ele está ouvindo. Porque a nossa parte a gente fez. Mas não é assim. Eu falei para ele, Alexandre, você é minha responsabilidade hoje, cara. Eu sou responsável por você. Jesus desenvolvendo a sua vida é minha responsabilidade e eu me sinto cobrado por isso. E é isso que o Senhor quer, irmãos. Eu fiquei pensando, quem trouxe o Alexandre para perto de mim foi Jesus. Mas assim, eu fiquei pensando, cara, quantas vezes talvez Jesus não aproximou? Eu lembrei até de algumas e fiquei triste de perdão para Deus. De pessoas que ele aproximou de mim, mas eu estava tão preocupado, cara. Porque eu tinha que fazer, eu tinha que ir, eu tinha que acontecer e pá! Éfeso. É amor. Ó, nós estamos aqui, sei lá, 20 pessoas, 30. Se nesse ano de 2019 você discipular se eu discipular vai discipular, cara. Discipular, fazer Jesus se tornar conhecido para ele, sentir preocupado com a saúde espiritual dessa pessoa. E você vai ver a sensação que é você desenvolver Jesus em uma pessoa. A hora que ele mandou a mensagem para mim, assim, eu fui lá na sala, falar com a Sara, e eu estava segurando assim para não chorar do nada, de ver ele falar aquilo que ele falou. Então, irmãos, vamos procurar voltar à inocência, vamos procurar voltar à prática das primeiras obras, com as motivações das primeiras obras. Vamos procurar não seguir o Senhor por cerimonialismo e nem fazer com que os cerimonialismos estejam acima da realidade, né? Não estou falando acerca de liturgia, de ordem, nada disso, tudo isso é necessário. Estou falando de essência de vida, daquilo para o qual você se preocupa. Vamos ser reais, porque nós podemos estar fazendo muitas coisas sem o amor de Deus, e a gente não vai perceber, porque a igreja de Éfeso não percebeu. Talvez dentro do coração deles ainda batesse um orgulho, cara. Nós botamos para correr aquele cara lá. Nós estamos perseverando no Senhor. E às vezes dentro não estava o amor de Deus. Então isso é para nos preocupar. Isso me preocupa, eu queria que te preocupasse também, para que a gente não saia desse lugar de dependência. Amém? Feche seus olhos nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que Teu Espírito Santo, Pai, ministre essa palavra no nosso espírito, Senhor, durante os dias. Senhor, talvez isso que nós conversamos aqui seja uma coisa da qual nós nunca estaremos preparados. Eu não acredito, Pai, que vai chegar um dia que eu vou falar assim, eu sou 100% real e eu não sou cerimonial. Quanto mais nós olhamos para dentro de nós, mais nós vemos o quanto nós precisamos correr para a moral da Sua vontade, Senhor.
para a realidade do seu amor, para a essência da inocência, da crença de que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e de que nós somos dependentes do Senhor, e de que nós não conseguimos andar pelas nossas próprias pernas, de que nós não conseguimos fluir pela nossa própria força, de que nós precisamos da justiça do Senhor, sendo o agente transformador da nossa mente, como diz em Romanos 12:2, nós precisamos nos transformar, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, para transformar o nosso coração e para passarmos a ser cada dia mais reais e não deitarmos em cima de um cerimonialismo que pode levar embora o amor de Deus no nosso meio, dentro do nosso coração, Pai, porque essa é a responsabilidade de cada indivíduo que está aqui e a minha também. Então nos ajuda, Pai, nos auxilia pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ministra o nosso coração. Nós que estamos aqui, Pai, que ouvimos essa palavra, que nós possamos, durante esses dias, ou a partir de hoje, ter esse despertamento dentro do nosso coração e dizer: puxa, o que eu estou fazendo de forma cerimonial? O que eu estou fazendo de forma sem perceber que eu estou fazendo? Quantas vezes eu estou cantando para o Senhor sem coração? Quantas vezes eu estou falando da boca para fora porque já falei tantas vezes? Quantas vezes, quando começa um versículo que eu já conheço, eu desligo a minha mente porque eu já sei o que vai ser lido e eu fecho as comportas do meu coração para o Espírito ministrar algo novo? Senhor, são tantas coisas que, se o Teu Espírito não nos ajudar, nós não conseguiremos vê-las sozinhos. Então nós te clamamos, Pai, o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua capacitação e o Teu Espírito ministrando ao nosso coração a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus.